por isso que ele chama-se PROC-V, porque ele procura na vertical e responde na horizontal. Já o PROC-H, ele busca na horizontal e responde na vertical. Então a evolução do PROC-V é o PROC-X. Primeiro, o que é um PROC-V? O PROC-V é uma função de busca e referência, porque ela procura alguma coisa, ela vai olhar dentro de um lugar específico que você vai dizer para ela olhar, para o Excel para ele olhar, e ele vai trazer o resultado correspondente, ou seja, ele vai corresponder àquilo que você estava procurando. Então, normalmente eu tenho uma tabelinha, eu tenho lá, eu estou procurando, vamos voltar no exercício, né? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer um exercício, é um exercício aqui de banco de dados, tá? Então, eu tenho aqui um banquinho, tá? E eu quero agrupar a região aqui. Eu quero pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e saber qual que é a região que está. Vitor, mas onde que está essa informação? Está aqui, ó. Está em outra aba. E normalmente vocês vão enfrentar muito isso. Vocês vão ter que fazer uma fórmula em uma aba e utilizar parte dela em outra. Essa tabelinha, eu quero que vocês façam a correspondência para cá. Vai lá, tô com vocês. 1 minutinho, 2 minutinhos, tô esperando. A nomeação de intervalo faz muito sentido agora. Fica mais fácil, né? 100%. Bora, vamos lá. Igual. Não, vou fazer o que o João me falou. Vou renomear essa tabela aqui. Dessa vez eu vou chamar de regiões. Regiões. Enter. Vou voltar aqui para o meu banco de dados e vou fazer um PROC-V. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando o meu estado, que está em B2, em qual intervalo? Lá em regiões. E a minha região, lá naquela tabela, ela está na segunda coluna. Então eu vou colocar 2. Como que eu estou procurando aqui? Que é o estado, está escrito exatamente igual ao que está escrito lá. Eu vou colocar a minha opção de falso. Vou deixar o Google Planilhas preencher tudo para ser mais rápido e vou lá. Tá aqui, né? Sem mistério nenhum, pessoal. Aqui foi golaço. PROC-V na veia. Vitor, faz com PROC-X? Faço. PROC-X. Estou procurando quem? Rio de Janeiro. Aonde? Qual que é o meu intervalo de consulta? Tá aqui, ó. O intervalo de consulta tá aqui. Como eu sou malandro, eu vou apertar o F4 porque eu sei que eu vou arrastar para baixo e eu não vou deixar isso daí andar, porque senão eu vou perder minha informação. E onde que está a outra? Está aqui, ó, o que corresponde. Vou também travar. Vou fechar em parênteses, eu vou dar Enter e tá lá também, ó, bem bonitinho. Vou apagar para... Vou lá, com PROC-X. Também funciona, tá? Só que como o João falou, se eu renomeio aquela tabela e já deixo ela salva, depois em outra planilha, em outra aba, eu posso usar aquilo lá. Lembra que a gente falou sobre essa parte aqui de cadê? Intervalos nomeados? Regiões, eu vou clicar aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? A nomeação desse intervalo, ele está escrito assim, ó, uma aspa simples, PROC-V e soma 6, aspa simples, que é o nome da aba, exclamação B9C19. Esse daqui é o endereço completo, com rua, bairro, cidade e endereço e CEP. Então não tem como ele errar. Não é B9, C19 aleatório de qualquer aba. É da aba PROC-V e soma 6. Legal, né? Pô, legal demais. Pô, eu adoro Excel. Ô, louco. Vamos lá. Soma 6. Aqui é uma revisãozinha de soma 6. Então eu estou querendo saber o seguinte, ó. Preencha a tabela com a produção de gás natural de cada região de 2012 e 2021. Utilize a fórmula soma 6. Como isso daqui a gente já fez muito, eu vou fazer bem rapidinho aqui para não ficar chato, tá? Soma 6 pede um intervalo de soma. Aonde está o meu intervalo de soma? E aqui eu quero dar um bizu para vocês. Vamos lá. Deixa eu dar um mexe aqui só para... Eu estou querendo somar gás natural, né? Igual soma 6. Gás natural está aqui, ó, na coluna D. Ao invés de vocês ficarem fazendo isso daqui, ó, e travando a célula, façam isso. Cliquem aqui em cima na coluna D que ele já aparece travado. Tá vendo? Ó? Olha para cá. Tá vendo? Se você arrastar para baixo, como tá a coluna toda, ele não anda. E aí, ó, ele é um soma 6 muito mais rápido de ser feito. Quando ele pede meu intervalo de critério 1, eu venho aqui, ó, seleciono a coluna G, ponto e vírgula, e eu volto para falar qual que é o meu critério. E aqui eu venho para somar o meu critério.
B27. Tá aqui, ó. Preenchimento automático. Legal. Ctrl Shift 1. Lembra? Para deixar bonitinho. Perfeito, ó. Soma 6 a milhão, cara. A milhão. Soma 6 é na veia. Número de campos produtores, igual ao soma 6. Quem que eu estou querendo somar? Campos produtores. Está aqui, ó. Coluna F. Ponto e vírgula. De qual região? Está aqui. Coluna G. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Opa. Botei errado. Sudeste. Automático. Coisa linda. Coisa muito rápida. Muito rápido. Soma 6 tem que ser rápida. Não pode dar mole. Qual que é uma vantagem de selecionar a coluna? Por conta disso, ó. Olha para cá. Olha para cá. Agora aqui é dica de ouro. Somei aqui, ó. Tá dando 248 campos produtores. Vamos supor que essa coluna, que essa tabela aqui, ó, seja atualizada. Aí vamos supor que ela atualizou aqui, ó. E na região sudeste, opa, na região sudeste não, no Rio de Janeiro, vou apagar isso daqui que era igual, foi descoberto mais 50 campos produtores e foi atualizado. O que acontece com o meu campo de produtores? Ele aumenta. Por quê? Porque eu atualizei aqui embaixo. Vitor, peraí. Mas a gente não tinha feito a fórmula antes? Fez. Só que a fórmula antes, como a gente foi muito malandro, a gente foi muito esperto, a gente selecionou a coluna toda. Então, à medida que eu vou colocando aqui novas informações, ela vai aumentando aqui. Isso serve para vocês terem planilhas compartilhadas. Você tem lá um menino que vai atualizar uma informação e ele está lá em outro bar. Outro menino que vai atualizar e vocês têm uma planilha compartilhada. Faça um banco de dados compartilhados. Em outra aba, você tem ali o seu dashboard, você tem ali o seu painel de controle. E à medida que cada um for colocando um dado embaixo, a sua planilha ela vai sendo atualizada automaticamente, papai. Não tem mistério. Então, isso pode funcionar futuramente. Ah, Vitor, abri minha empresa aqui, mas eu não tenho grana para comprar um CRM. Bota na planilhinha. Depois, quando você estiver atingindo ali uma maturidade empresarial, que você for ver a necessidade do negócio assim, ó, ganhar robustez, você sai da planilha, vai para um CRM, vai para um ERP, vai para alguma coisa mais robusta. Faz sentido? A gente pode até chegar lá na frente, né, à medida que a gente for avançando. Tem uma coisa muito legal do Google Planilhas, que é isso daqui, ó, AppSheet. Você cria, depois vocês podem até baixar no celular de vocês, tem essa funcionalidade. Eu já fiz um aplicativo que roda automático, roda para qualquer pessoa, tá? Você dá acesso, inclusive, para essa pessoa através desse AppSheet. É mais complexo? É mais complexo. Quem me ajudou foi o ChatGPT, inclusive, tá? Mas ele funciona, que é uma maravilha. Ah, Vitor, pô, mas você está dando um monte de solução caseira para uma coisa que já tem no mercado, já tem na prateleira. Tem. Só que custa dinheiro. E a gente está falando aqui para várias pessoas que podem chegar lá futuramente e falar assim, ó, abri minha empresa, minha lojinha de roupa, e cara, eu tô querendo fazer aqui um sisteminha. Beleza, vem aqui, ó, chat GPT, me ajude a construir um aplicativo utilizando o AppSheet. Ele vai te ajudar na maior boa vontade do mundo e vai ficar lindo, tá? Só que, obviamente, vocês precisam ter um pouco de fundamentos do Excel, e é isso que a gente está fazendo aqui, para que lá na frente vocês consigam fazer esse tipo de coisa, tá? Tranquilo? Vamos lá. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Aqui tá a dor de cabeça. 80% das pessoas patinam para fazer esse exercício aqui, e eu vou deixar vocês patinarem. Aqui eu vou deixar vocês sofrerem para vocês darem valor. É igual mãe. Faz aí. Quero ver quem vai se safar dessa. Fala, meu povo! Para você que assistiu até aqui, vou pedir para você dar aquela moral. Curte o vídeo e segue o canal. Só assim o YouTube entende que esse material vale a pena ser compartilhado e aí conseguimos ajudar mais gente. Bora, e aí, conseguiram? Alex, Milena, foi? Mais ou menos, meio barro, meio tijolo? Vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. Tem um pulo do gato importantíssimo, que para quem não sabe isso daqui, patina. Quando você tem dados dispostos na horizontal e dados dispostos na vertical, você vai acabar tendo uma dificuldade de fazer o cálculo, tá? Existe um pulo do gato que é o seguinte. Eu vou fazer o meu soma 6 aqui, tá? O meu soma 6,
ele está querendo saber como é que foi a minha produção de gás natural. Então, o que eu quero somar está aqui nessa coluna de gás natural, que é a coluna D, ponto e vírgula. O meu primeiro intervalo de critério é minha região, e o meu critério 1 está aqui na minha região. Isso daqui a gente fez já a primeira vez, coisa linda, tá bom? Só que ele quer um segundo critério. Ele quer em um determinado período. Ele quer nesse período que foi janeiro. Então, eu tenho que selecionar minha coluna A, ponto e vírgula, e vir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, e selecionar o meu janeiro. Deu certo? Ctrl Shift 1, para ficar bonitinho. Tiro as minhas casas decimais. Deu certo? Deu certíssimo. Se a gente vier aqui no meu banco de dados, colocar um filtro. Filtrar a região sudeste. Vir aqui em janeiro e somar a produção, vai dar exatamente isso, 107.481. Está aqui, ó, 107.481. Lindo demais. Aí que vem o problema. Porque eu acho que está certo. E na hora que eu venho e começo a arrastar aqui, ó, dá o problema gigante, 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 gigante. E eu vou te mostrar o que acontece. Sempre que vocês encontrarem um problema na frente de vocês, nunca busquem a solução aonde você fez inicialmente, porque lá está certo. Mas aqui está errado. O que aconteceu? Aconteceu de tudo que vocês possam imaginar. Primeiro, o teu banco, a tua coluna de soma é a coluna D. Ele migrou para a coluna F. O teu segundo o segundo intervalo de critério era na coluna G. Ele migrou para I. Enfim, na hora que vocês puxaram, tudo andou, inclusive os critérios. Os critérios que eram para ter ficado na D38, não ficou na D38, andou para baixo. E essa daqui, que era para ter ficado aqui na E35, foi para a E37. Então, eu vou começar tudo do zero, para mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Eu vou apagar e vou começar. Primeiro, soma Cs. O meu intervalo de soma é na coluna D. Opa, calma aí que fez igual soma Cs. O meu intervalo de soma está na coluna D. Eu pergunto para vocês, se eu mexer para baixo, vai andar para baixo essa coluna? Não vai andar, porque coluna, ela está lá do início ao fim travada. Mas se eu andar para a direita, se eu andar para a esquerda, ela vai mexer. Então eu preciso travar. Eu vou apertar o F4. Acabou, matei o primeiro problema. Segundo problema, meu intervalo de critério não é a minha região, é a minha região. F4 também. Eu não quero que quando eu mexo para o lado, ela saia. Travei a segundo problema. Terceiro problema, e o mais complexo deles, é o sudeste. Ah, Vitor, por que ele é o problema? É só eu travar também. Tá, só que se eu travar ele em sudeste, no momento em que eu arrastar para baixo, ele não vai pegar o norte. Ele não vai pegar o nordeste. Pô, então deixa destravado. Beleza, vou deixar ele destravado. Só que quando eu deixar ele destravado para descer, né? Descer, eu ia falar descer para baixo. Quando ele deixar destravado para ele se mover na vertical, eu deixo ele também destravado para se mexer na horizontal. E é aí que vem o pulo do gato. O Excel ele foi muito inteligente, ele foi muito esperto. Deixa eu fechar aqui o parênteses para dar um zoom aqui para vocês verem mais fácil, tá? Ele foi muito esperto em adicionar isso daqui, ó. Eu apertei o F4 uma vez só. E se eu apertar mais uma vez o F4, em vez de 2 cifrões, ele vai ter um cifrão só. Esse cifrão só, ele está me dizendo o seguinte, ó, Vitor, eu travei ele na linha 36. Ele está solto para se mover nas colunas, mas ele está preso na linha 36. É como se ele tivesse quase que um muro que ele não conseguisse sair da linha 36 para a linha 37, nem para a linha 35. Mas é um muro que ele consegue se mexer na... É melhor muro não, vamos chamar de trilho. É um trilho, tá? Ele é um trilho que ele consegue se mover na horizontal. Igual um trem, né? Igual um trenzinho, ele se move na horizontal. Porque ele está preso na linha 36 e está solto nas colunas. Então ele consegue migrar da coluna A para a coluna B, da coluna B para a coluna C, da coluna C para a coluna D, mas ele não consegue para baixo nem para cima. É isso que eu quero? É isso que eu quero com esse argumento? Não. Eu quero que ele se mova para baixo, mas ele não se mova para os lados. Então eu aperto mais uma vez o F4.
Aí o cifrão foi para frente da coluna B. Então falou assim, tá bom, beleza. Então ele vai andar nas linhas, mas ele não vai sair da coluna B. Pô, é golaço. É golaço, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero por quê? Porque eu quero que ele saia de sudeste para norte. Eu quero que ele saia de norte para nordeste. Eu quero que se tivesse outras coisas para baixo, que ele pudesse andar para baixo. Mas eu não quero que ele vá para o lado, que foi o problema que aconteceu. Ponto. Opa. F4, F4, F4. Ponto e vírgula. Qual que é a outra parte do problema? É o segundo critério, que é o critério de tempo. Então, eu vou vir aqui, vou colocar na minha coluna A. Preciso travar minha coluna A? Sempre. Ponto e vírgula. Vou voltar lá. E agora, meus queridos, está aqui, ó. É porque está em cima aqui, deixa eu tirar isso aqui. C35. Eu quero que C35 fique solta? Já aprendemos que não. Se eu apertar F4 uma vez, ele vai ficar parado em janeiro de 2021 para sempre. Não vai se mover. Se você puxar para o lado, se você puxar para baixo, para cima, para o lado, não vai sair dessa C35. O que eu quero? Eu quero que ela se mova para fevereiro de 2021, mas eu não quero que ela baixe. Então, eu vou apertar F4 mais uma vez. O que significa o meu cifrão na frente da linha? Vitor, significa que eu travei a coluna 35. Não sai da linha 35. Ele só anda na linha 35. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Eu quero que ele se mova pelas colunas, vá para a coluna D, vá para a coluna E, vá para a coluna F, pode ir até para B se ele quiser, mas que ele não saia da linha 35. Aí, papai, é um golaço atrás do outro. E arrasta para um lado, arrasta para baixo. E fez um golaço danado. Ah, Vitor, tá dando 0. Provavelmente porque é 0 mesmo, tá? Nordeste, março de 2021. Vou até colocar aqui março de 2021, só para conferir. Nordeste. Opa! Março de 2021. Deixa eu somar o total para ver se tá batendo. 349 mil. Alô, galera. Quem sabe faz ao vivo, hein? 393. Vamos lá. Ou é a data, né? Vamos copiar isso daqui. Ah, tá explicado. Tá explicado. Olha aqui, ó, formato. Tá aparecendo março de 2021, 1/3 de 2021. Ó. 8/3. Tá vendo? Ele tá somando a data, ele não tá somando certo. Ele tá somando certo, na verdade, ó. Ctrl C. Ó, ó. Ctrl V. Agora vai bater, papai. Porque eu provavelmente arrastei ali, ó. Tá vendo? Como tava 8 aqui, né? 8, 2, não tava. Não tá vendo? Ó? Tem que ficar tudo sempre 1 do 1 de 2021, 1 do 2 de 2021, 1 do 3. Alô, galera. Quem sabe faz ao vivo. Tá aí, ó. Tá explicado. Ele tava procurando somar dia 1 do 3 e lá tava 8 do 3, tava 7 do 3. Não vai somar nunca, né? Coisa linda também. Golaço. Golaço, golaço, golaço. E aí, quem entendeu ou quem tem alguma dúvida, me fala desse processo de travamento. O último exercício, eu não vou nem fazer, porque vocês já estão fera. Mas o que é esse exercício? Era exatamente o exercício de multiplicar, de reforço desse travamento. O que eu queria? Eu queria que vocês multiplicassem um pelo outro, a linha pela coluna. Então, ó, eu vou explicar rápido aqui, mas vocês já pegaram a essência do negócio. Eu quero multiplicar 1 vezes o 1. Eu quero que essa multiplicação aqui seja o 2 vezes o 2. Eu quero que essa multiplicação aqui seja o 3 vezes o 2. E assim por diante, tá? Só que eu não sou bobo, né? Se eu fizer isso daqui, ó, vai dar pau. Não vai dar certo, né? Tá errado. Tá vendo? Tá tudo errado. Por quê? Porque eu preciso travar. Então, para essa multiplicação dar certo, a gente tem que travar certo. Vou dar um zoom aqui para a gente ficar mais pertinho. Ó. Se eu quero que só multiplique essa linha, eu tenho que travar ele na linha. F4 uma vez, travou ele aqui em tudo, né? Ele não se mexe. Travou ele uma vez, ele está dizendo para mim, Vitor, ele só vai ficar andando na linha 6. É isso que você quer? É isso que eu quero. Beleza, e você quer multiplicar por quem? Eu quero multiplicar por B7. Solto assim? Não. Eu quero multiplicar por ele preso. Preso totalmente? Não. Preso na linha 7? Não. Eu quero ele preso na coluna B. Então é isso daqui, ó. Esse B7. Reparem que o cifrão ele está em lugares diferentes, né? Um está na frente do número e o outro está na frente da coluna.
da letra que representa a coluna, né? Então aí, galera, não precisa nem se preocupar muito, né? É golaço, seleciona todo mundo e arrasta, né? 15 vezes 15. Obviamente, vai dar 225, então tá certo. Eu sei que esse meu último número puxou o 15 daqui e puxou o último lá. E aqui tem uma tabela. Isso funciona muito para quem trabalha com logística, que você tem tabela de distância entre cidades, né? Então você tem uma tabela muito parecida com essa daqui, que mostra duas coisas diferentes, né? Tem uma cidade aqui A, uma cidade aqui B. Uma cidade A, uma cidade B. E uma cidade A e uma cidade B aqui, né? Aí a distância entre elas é sempre zero, tem uma diagonal toda zerada, e você tem ali de uma para outra, de outra para uma, né? E aí? Tranquilo, pessoal? Beleza.